Bem-vindos ao Pode Mais, o seu podcast de acolhimento ao amadurecimento. Pode Mais é um podcast para maiores de 40 anos. A minha convidada de hoje, gente, assim, faz anos que nos conhecemos, mas também há algum tempo que não nos víamos. Eu diria o seguinte, a princesa conheceu o rei, e vocês vão entender por que rei. Casaram, tiveram Maria e Manuela. Ela também criou a Cross Networking. E sabe como eles vivem? Vivem felizes como sempre. Bem-vinda, Tati Oliva. Que felicidade a minha te ter aqui, mulher. Mara, olha assim, sem palavras, ela já falou tudo. Exatamente isso, ser feliz. Ser feliz. Tô adorando, adorei essa história. Eu lembro quando eu era pequenininha, uns 20 anos atrás, vamos dizer, mocinha, eu pensava, cara, vai demorar muito pra eu chegar nos 50. Cá estou com 50 anos e muito feliz de estar com 50 anos. Eu acho que fase boa, né? É uma fase muito boa. Assim, quando você tá depois de uma certa idade e você realmente consegue entender as coisas que ficam. As coisas que completam, né? A felicidade, ela é um fato, né? A gente, quando tem 30, vai buscando, porque a gente tem desejos, assim. Daí, quando você tem 40, você já sabe tudo que te faz feliz ou não. Daí você começa, eu acho que, passar o pente fino. Eu acho que depois dos 40 que você vai numa história de realizar. E aí, também a realização te leva para... É meio que uma máquina. Eu falo que é quase uma fábrica, sabe? Você coloca ali, aquilo fica rodando do mesmo jeito sempre. Porque você está buscando. E realizando muito para a questão profissional. E a tua vida, ela vai um pouco no paralelo, mas com a prioridade do profissional. Então, depois dos 40, que você já realizou aquilo que você queria do profissional, você começa a olhar para o lado e fala, opa, vamos ajustar aqui, vou sair dessa linha de fábrica, vamos fazer diferente. O olhar muda até com a gente, né? Assim, você não passa a olhar só para o mundo diferente, você passa a se olhar de um jeito tão melhor. Olha, eu tenho tantas lembranças fantásticas dos meus 40 anos. Eu também. E esse momento, 53, eu vou te dizer que eu não largo, que eu não troco, e é engraçado que de vez em quando, uma vez ou outra, entra um hater, e daí os caras falam assim, as mulheres, né? Eu duvido que você não queria ser mais nova, eu duvido que você não queria ter a pele que você tinha com 30, eu duvido que você... Gente, não. Não, assim, eu acho que tem umas coisas, meu amigo, que veio falar isso pra minha amiga Mara. Tem umas coisas que a gente gostaria de ter, mas como a gente sabe, desde que a gente nasce, não dá pra ter tudo. Eu acho que quando eu tinha 30 anos, eu não tinha a cabeça e a maturidade. A maturidade é uma coisa que eu não troco por pele mais novinha, nem por nada, porque é tão mais tranquilo. É você olhar as coisas com mais clareza. É você falar, isso eu quero, isso eu não quero. Porque eu também acho que muito da desvalorização desse negócio das pessoas não aceitarem os 50 e desejarem um desejo que eu não tenho, é porque não chegou lá ou não assumiu isso. Porque eu estou muito bem com a minha pele, eu estou muito bem com o meu cabelo, eu estou muito bem com a idade dos meus filhos, eu estou muito bem com o meu casamento. Assim, os meus 53 anos me trouxeram uma paz que aos 43 eu não sentia. Sim. Então, eu acho que é algo a ser valorizado, não por uma imagem que eu possa comparar, porque isso já passou. Já foi, nem né? dá. Agora, eu posso olhar para os meus 53... Fica até meio ridículo a gente hoje pensando que a gente vai ter aquela pele, né? Eu posso olhar para os meus 53 e falar, nossa, você tá bem, você tá ótima. Você pode melhorar? Pode, a gente pode melhorar todo dia tudo. Mas você tá bem. Como é que você quer chegar aos 63? Que agora é isso. Né? E eu acho que tem uma coisa de você querer se preencher com outras coisas, sabe? E você estar bem não é só sobre o seu visual, né? Eu acho que a maturidade traz exatamente isso. É coisas que são possíveis de você ter também, sabe? Aquelas que já foram, a gente não briga mais por elas, porque aí é burrice, eu acho. Acho que é besteira. É verdade. Tem algumas coisas que não valem a pena. E assim, a gente demora um pouco para aprender, né? O que vale a pena ou não brigar, o que vale a pena ou não sofrer. Vem com a maturidade. Daí depois que você descobre, né? Uma das coisas que eu acho, assim, quando você é nova, você é muito preocupada com o outro. A maturidade traz isso, mas é uma preocupação com
quem realmente importa pra você, né? Não qualquer um. Quando você é muito novo, qualquer coisa te afeta. E por isso que eu acho muito legal essa fase que eu tô vivendo. E eu quero aproveitar o máximo possível. A gente estava falando disso, né? Sim. Um momento exato que você aprende a falar, dane-se. Não era bem essa palavra, mas a gente vai usar essa aqui. É isso né? mesmo. Quando você fala assim, não tem reciprocidade. Reciprocidade é uma coisa que eu acho importante, sabe? Aquela amiga que você sempre liga convidando para almoçar ou para jantar. Cara, você fez isso 1 ano, 2, 3. Se um dia você não... A amiga não é capaz de ligar para você para convidar. Mas você sabe que eu acho que tem tudo tem que são saber a hora fases. de parar. Eu acho que a gente também, até os amigos... Você tem fases de amigos... Os teus amigos, eu acho que os teus amigos eles vão ser seus amigos pro resto, para sempre. Uhum. Mas tem fases que você tá mais próximas de uns, Sim, tá verdade. próximas de outros, porque é normal, né? É natural. Então, Como é pra você essa coisa de amizade? Você tem muitos amigos? Tem aquela super amiga que você sabe que você pode falar assim, matei, ela tá do teu lado? Então, eu tenho um defeito, sabe, com isso. Porque tem uma coisa, quando eu casei com o Vitor, eu meio que mudei um pouco o meu ciclo de amizade, né? Meu círculo de amizades, porque... Eu casei com um cara 20 anos mais velho do que eu. Eu tinha 26, ele tinha 46. Então, eu tive que dar uma reciclada ali um pouco nisso. E quando você é muito menina... E ainda eu estava em Santos, porque eu sou de Santos e vim para São Paulo. Então, acho que tem umas coisas que eu acabei deixando em Santos. E eu me arrependo, tá? De não ter cultivado essas amizades, ter trabalhado melhor isso. Mas, por exemplo, tem 2 que eu sei que se eu ligar, elas vão falar comigo. Sim, e a gente ali. não tem uma rotina, um dia a dia, a gente não se encontra. Às vezes fica anos sem se encontrar. Mas são amigas. Mas quando a gente se encontra, é muito legal. É muito legal. Então, eu também... Mas essa história de amigo é uma coisa que eu tenho que caprichar mais, eu acho. Eu tenho que caprichar mais. Eu sou muito família, sabe? Então, eu sempre olhei para minha mãe como a minha melhor amiga. As minhas irmãs, eu também tenho a sorte de ser... Nós somos em 3 mulheres. Então, eu também olho para as minhas irmãs como as minhas melhores amigas. Então, aquilo meio que me bastava. E a minha irmã mais nova hoje mora fora. E ela tem muitos amigos. E ela sabe aproveitar isso. E eu e a Mari, a gente fica aqui e fala assim, a gente... Deixa eu caprichar mais esse assunto, sabe? Mas eu não cobro presença, eu não cobro... Porque eu acho que eu também, de repente, eu sou essa sua amiga que você liga e que não comparece. Porque eu não cobro e eu também não gosto de ser cobrada. Eu gosto de a coisa ser... ter vontade, sabe? De estar ali. Então, também não exijo muito do outro. Uma coisa que eu não tenho... É a tal da parceria, né? É reciprocidade que você falou. Eu acho importante. Eu gosto muito. Eu sou aquela pessoa que gosta de receber, né? Eu gosto da casa cheia, eu gosto de ter amigos. Assim, algumas datas, então, especialmente, assim, aniversário, um almoço, uma feijoada que eu sempre faço em casa todo ano. Eu gosto de ter as pessoas perto. Agora, é claro que eu sei que amiga de verdade, são 2 ou 3. São poucas, né? Que você sabe que participam da sua vida. E como é que você sabe que elas participam? Tem sempre um WhatsApp perguntando como você tá. Puxa, a gente não falou essa semana, tá tudo bem? Como você tá? Ou se você falou de alguma coisa, João Pedro tá com dor de cabeça, 2 dias depois. E aí, o João Pedro melhorou? Eu tenho umas 3 amigas essa assim. Coisa, eu acho que a gente precisa ter. O resto... Não, é perfumaria. Mas mesmo elas são... É uma coisa meio sem cobrança. E tem umas que há 20 anos atrás estavam mais presentes, aí de repente pararam, agora voltaram, sabe? Então... Mas eu tenho as minhas amigas, as minhas parceiras ali que eu troco. Que e gostoso, é engraçado, tem né? umas a gente precisa disso. eu acho que pra filho eu tenho uma que é mais amiga... Para coisas mais alguma dica assim profissional, outras são mais amigas, sabe? É engraçado, tem a ver com a personalidade das tuas amigas também, mas o dia a dia tá com as minhas irmãs. Eu tenho uma sorte, porque eu sou do meio e as 2 são muito diferentes. E elas eu sou filha única, eu acho que isso então, faz muita diferença, porque eu sinto falta das total. amigas, né? Minhas irmãs são muito minhas amigas, assim. Como é que você conheceu o Zé? O Vitor eu conheci, eu estava fazendo faculdade de Direito e meu pai sempre foi, por nós somos em 3 mulheres, meu pai sempre falava aquela história de, vocês têm que se virar. Porque a minha mãe abriu mão da vida dela profissional para cuidar do marido e das filhas, né? E meu pai via aquilo muito olhando como uma responsabilidade dele, a minha mãe, e falava, meninas, se virem. E eu estava fazendo Direito... Eu sou formada em Direito e eu, cursando Direito, eu sempre encaixava uns freelas nas minhas férias.
E eu fui fazer um freela, me chamaram, uma agência me ligou querendo saber se eu queria fazer um freela em Cannes para trabalhar no Hospitality Center da época, pode falar aqui, da época claro. Negócios, na época, e do Meio Mensagem. E se eu falava inglês, como eu falava inglês, eu acabei passando, fui uma outra menina e a gente fazia tudo lá. Então eu peguei, era na época do Festival de Publicidade, no auge do verão europeu. Imagina, eu tô sendo paga para poder curtir 15 dias na Europa. Trabalho dos sonhos. Conheci aquela menina na hora e falei, você quer viajar depois? Vamos seguir viagem, vamos pegar um trem aqui, vamos torrar essa grana que a gente está ganhando, investir na gente. Ela super topou. E ali, quem estava fazendo o evento era a empresa do Zé Vitor, o banco de eventos. Aí eu conheci o Vitor ali, daquele jeito que você conhece do Vitor, né? Todo se achão eu achando, ai... Eu nem sabia direito quem ele era. Eu sabia que era Hortência, isso sim, porque teve uma época que ele quer morrer. Porque o Zé Vitor, o ex-marido da Hortência. E aí ele me chamou para trabalhar. Eu lembro que eu segui viagem, fiquei mais 10 dias pela Europa. E ele sabia exatamente o dia que eu ia chegar, ele me ligou e me convidou para trabalhar com ele. E aí tudo começou. Não foi logo de cara, assim. Eu trabalhei uns 2 anos, para daí... aí a gente tem que mudar o ambiente para uma mesa de bar, porque essa história é longe, a gente vai ficar... A gente precisa de vinho. Vai precisar de tempo também. Porque é engraçado, porque o start para o Vitor começar a olhar para mim diferente foi quando eu fui pedir férias para casar. Eu já estava namorando há 8 anos. E eu estava muito feliz trabalhando no banco de eventos. O direito foi uma coisa que meu pai meio que me encaminhou para aquilo, mas não era Eu sempre soube que eu não ia ser uma boa advogada. Uhum. Tanto é que eu nem fiz exame da ordem. Eu só me formei. Porque eu acabei indo para publicidade no meio da faculdade. E eu estava apaixonada por aquilo. E esse meu noivo, quando ele viu que eu estava encantada com o trabalho, ele falou, agora a gente vai ter que casar, porque senão eu vou te perder. E nessa eu fui pedir férias para casar e o Vitor... Já estava 2 anos, ele não conhecia ainda o Ricardo, meu ex-noivo. Ele falou, tinha acabado de terminar um casamento com a Hortência. Aí essa história é meio engraçada demais. E é bom tá ele, você, João, a gente troca. E aí eu comecei a trabalhar e o Vitor sempre... Essa história de trabalho e o profissional sempre foi algo que chamava muita atenção em mulher para ele. E eu, apaixonado pelo que eu estava fazendo, eu comecei a crescer muito na empresa. Eu lembro que naquela época eles não tinham metas estabelecidas dentro da empresa. Eu fui trazendo isso para o negócio. E uma hora ele falou, cara, vou investir. E eu fiquei e falei, meu chefe, sabe? Como assim? Porque vou namorar meu chefe, cara, eu vou ter que pedir as contas daqui, porque eu tô tão bem. Não posso, eu sou noiva. E aí... Aquele monte de coisa na cabeça. Na cabeça. E veio aquele monte de coisa, porque também eu vi que aí eu tava também sendo induzida por um casamento que não era o que eu queria. Então, inicialmente, o Vitor me ajudou a enxergar que eu ia entrar numa relação, eu ia casar com uma pessoa que eu gostava, mas não era o que eu queria pra mim, sabe? Eu tava induzida a isso, porque era um pacote muito legal, assim. Era um cara muito bacana, a família dele era muito legal. Eu namorava com ele há 8 anos, meus pais amavam ele, sabe? É o cara que o teu pai sempre sonha pra você casar e tudo mais. Tava tudo tão certinho, né? E aí, quando eu me encontrei profissionalmente, eu falei, cara, eu quero me encontrar de verdade pro profissional, pra daí tomar uma decisão de casar. E aí deu uma esfriada na relação e aí o Zé Vitor veio e acho que contribuiu para eu poder também não ter entrado numa relação que não ia dar certo. E foi muito legal o tempo que a gente ficou junto. Imagina, eu adoro o Ricardo, mas eu não ia ser feliz nem ele. A gente não ia ser feliz, isso é um fato. E o Vitor ajudou nisso tudo e, cara, aí o trabalho... o desafio maior foi trabalhar na verdade, trabalhar com o teu namorado, né? Namorar com o teu patrão, sabe? E eu lembro que uma vez eu tava voltando... Era bastante coisa para administrar. E aí você tem uma liberdade com quem você tá... Você tem uma intimidade que você não pode ter profissionalmente. Sim. Eu até lembro que uma vez eu cheguei numa reunião e aí eu acho que eu acabei, no meio de uma reunião, tendo uma liberdade de
com o meu namorado, que ali tinha que ter ficado o meu chefe. E aí, na volta, ele parou, pediu para o motorista, a gente estava com o motorista dele, ele fez o motorista deixar a gente foi antes do escritório, a gente foi andando, e ele falou, Tatiana, é importante você saber que a gente tem que separar a história. Porque a próxima vez que você ter essa liberdade comigo numa reunião, eu vou te mandar embora. Ele falou pra mim. Eu olhei assim e falei, opa! E aí caiu a ficha que pra gente continuar junto e trabalhando junto, eu tinha que achar a dose certa. Caso contrário, eu ia perder uma das duas coisas. E aí eu resolvi investir em dar certo as duas coisas, né? E foi dando, a gente... Mas também a gente vai amadurecendo no relacionamento, né? Pra aprender quais são os limites. Mesmo que vocês não trabalhassem juntos, mas tem sempre um momento onde um dá uma opinião na vida profissional do outro, né? Não, mas é que assim, o Vitor era 20 anos mais velho e meu chefe. Então ele dava muito mais opinião do que eu. Era uma menina. Aí você tinha 26 anos quando Exato, vocês a gente começou a namorar, eu tinha 26 anos e o Vitor 46. E então eu acho que eu olhava um pouco para ele. Acaba tendo uma coisa mais de alguém que tá ali para te ensinar, sabe? Um mentor, né? E eu acho que tinha tudo para dar errado e deu certo. Então, o que eu aprendo disso é que não tem regra, sabe? Que a primeira vez, assim, que eu fui fazer uma entrevista com o Zé Vitor, ainda no banco de negócios... Banco de eventos. Banco de eventos. E a grande curiosidade era para falar um pouco sobre como foi ter sido um rei da noite, né? Uma referência da noite paulistana, né? E vocês já estavam juntos. Sim. E tinha ali um encanto, um brilho no olho, que é a mesma coisa que a gente vê hoje quando vocês fazem os stories. Sim. E vocês é que o Vitor, ele me ensinou umas coisas que é muito legal da maturidade, da experiência, né? Do mais. Ele já era mais, né? Eu ainda não. E por eu ser uma menina, eu acho que eu cedi bastante, muito mais do que ele, que é natural. Não porque eu sou mulher, mas por eu ser mais nova. Eu acho que se fosse o contrário, eu fosse a mais velha, ele o mais novo, ele também cederia por uma questão de experiência. E o Vitor me ensinou umas coisas que, primeiro, né? Relação é baseada em admiração. Então, se mantenha admirável, sabe? Porque não é sobre beleza. A beleza é legal, ela compõe, mas o que fica é muito mais do que isso. A inteligência seduz, né? Os hábitos seduzem, a forma de olhar seduz, a forma de falar seduz, a forma de abrir um vinho seduz, a forma de acender um charuto seduz. Exato. As coisas seduzem. E o Vitor também, essa história de você ter uma relação com uma pessoa que você admira, que é inteligente, te faz rir. Ai, aí fecha o perfeito, sabe? Porque, cara, assim, tem que ser divertido, né? Tem que ser leve, tem que ser gostoso. Não sei se leve, porque às vezes não é leve, a gente sabe disso. Mas se for pouco e o pouco for o suficiente para que você consiga, nos momentos que não é tão fácil fazer acontecer, eu acho que é isso aí que tem que pesar, né? Eu acho que isso que tem que pesar. Eu acho que a leveza vem, Tati, também do reconhecimento do terreno, sabe? Porque quando as coisas ficam difíceis, você já sabe que o comportamento vai ser... aqui ele ficou chateado, agora ele precisa de um pouco de silêncio, agora ele precisa, sabe? Não, é muito engraçado isso. Quando eu falo leveza, não é porque vai ter facilidade. Eu tenho 14 anos de diferença com o João, a gente fala com públicos diferentes, a gente tem muitas formas diferentes de olhar para a vida. Eu tenho 2 filhos, o João nunca teve filhos. Assim, tem um montão de coisas que eu sei que tornam um relacionamento pesado. Mas eu já sei como vai ser. Eu sei que ele vai ficar bravo, daí ele vai estourar, daí ele vai falar tal coisa, daí vai passar umas horas, daí ele vai... Então, eu faço um reconhecimento de terreno e eu falo, não, daqui a pouco vai ficar tudo bem. Você escolhe com as batalhas que você quer... Eu acho que isso é da leveza, sabe? Eu sei, mas eu acho que, assim, cada relação é uma relação e eu acho que hoje, mais velha, eu mais também, eu acho que eu mal acostumei o Vitor, aí você enxergar o território era uma coisa muito mais minha do que a dele. Mas eu acho que também as pessoas têm direito a mudar e cabe ao outro aceitar essa mudança ou não. E eu acho que eu fui mudando também, conforme eu fui amadurecendo, e ele foi aceitando essa mudança. A gente parava assim, bom, tá diferente, você mudou. Falei, sim, e eu entendo você não aceitar, mas você também tem que entender
eu querer mudar. E a gente soube levar isso muito bem, sabe? Essa coisa do relacionamento, eu acho tão bacana a gente entender que amor é desencontro, né? O tempo todo a gente vai estar fazendo... 7 anos, não, o tempo todo a gente vai estar resolvendo essa questão das rotas, sabe? Tem aquelas coisas que te incomodam profundamente. As coisas que me incomodam profundamente, eu prefiro não fazer junto. Se isso vai me incomodar... Não. E você sabe que o Vitor também me ensinou uma coisa que era muito engraçada. Eu com 26 anos, eu chegava pra ele e falava assim... Ele chegava pra mim e falava assim no final de semana, tipo sexta. O que você vai fazer no final de semana? Eu olhava assim, oi? Oi? Como assim o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Ele falava, Tatiana, você tem que parar com isso, porque namoro não é uma maldição. Eu sei que você ama a praia, e realmente eu amo praia. E ele é do campo. Por que eu tenho que te obrigar a ir pra fazenda comigo? E por que eu tenho que ser obrigado a ir pra praia com você? Isso aí é muito legal, porque fez com que a gente pudesse ter mais liberdade de não ter que fazer... A gente não é uma obrigação estar junto, a gente tem que querer estar junto. Mas também tem que regar a plantinha. Então, tinha hora que ele também tinha que ir pra praia comigo. E tinha hora que ia pro campo. Mas saber que você não precisa ficar o tempo inteiro colado. Então, agora o Vitor tá morando meio que na fazenda e aqui, né? Pô, isso é ótimo. E às vezes eu vou pra lá, às vezes eu não vou, aí ele vem pra cá, Ai, sabe? gente, eu acho que todo casamento precisa ter 2 casas. Eu tenho 2 casas e eu vou falar pra você que É uma isso maravilha. Ai, como é bom. Sim, mas também a gente tem que saber manter. Por isso que eu falo, ser mais é legal porque você consegue olhar pra isso e na hora que tá muito longe você ir pra lá resgatar. Não, eu tenho saudade. Às vezes distancia eu demais. chego às vezes em Piracicaba, eu já estou com saudades. E eu adoro sentir saudades. É bom, né? Mas é bom. E daí, de repente, a gente tá ali, são 2, 3 noites, às vezes, dormindo, o João em São Paulo, eu em Piracicaba, e a gente já tá fazendo planos, sabe, do que vai acontecer no final de semana, durante a semana, o que a gente tá com vontade de comer, assim, é muito gostoso dar esse oxigênio. Agora, essa é uma fórmula que fez muito sentido para mim, porque o João é meu 2º casamento. E no meu caso é diferente, né? Porque quando a gente fala de filho, quando o filho vem, ele preenche... Tipo, na verdade, ele empurra o marido, ele deixa de ser prioridade e os filhos ocupam aquele espaço. E ficou tudo muito bem acomodado, mas as crianças sempre foram prioridade. Sim. E agora com as duas, o João e o Antônio já são 2... O João já está um tempo morando fora, porque eu também tenho 2 meios filhos aí, né? E... O João e o Antônio já são homens, a Maria Manuela agora, a Maria morando fora, a Manu indo o ano que vem também para fora. A gente tá tendo que aprender agora a viver sem eles. Então, eu lembro que semana passada a gente foi no cinema e o Vitor ficou arrasado porque as meninas não quiseram vir. E com a gente no cinema. A Maria tá aqui agora porque ela veio pro Spring Break. E vamos no cinema. Nenhuma das 2 quiseram ir, né? Eu olhei para ele, eu vi ele chateado. Aí eu falei, Vitor, vamos agora construir a gente. Porque, cara, não dá pra gente obrigar as crianças agora a estarem com gente com 19, 18 anos. As crianças, né? Não são mais crianças. Serão sempre. Sim, mas... Eu falo, com 19 anos você tava com seu pai e com sua mãe. Não vem me dizer que você tava. Então, a gente tem que aprender. Não foi legal a gente, só os 2 aqui? Ele, porque... Você tem que aprender de novo. Essa é uma lição, eu acho que essa é uma lição desafiadora para todas as mães. A minha família sempre foi família bem italiana, né? As matriarcas muito fortes, né? Minha nona, minha mãe, e essa coisa de sempre juntar a família final de semana para comer, porque o estômago é aquele lugar que você... mas é maravilhoso, eu faço isso também. Que você pega as pessoas. E eu gosto muito, final de semana, juntar. E às vezes é difícil mesmo, e a gente tem que segurar a frustração, né? Você sabe que eu obrigo as meninas a irem na missa comigo. Aí, esses dias, a mais velha falou, mãe, eu falei, ela tem razão. Eu acho que o que eu precisava colocar nelas em relação à religião e tudo mais, já tá. Na hora certa que elas vão querer, por elas... Desperta, né? Ir pra igreja de novo, entendeu? Então, aí eu decidi que eu não vou mais cobrar das 2 isso. Então, é difícil ser esse desmame completamente, sabe? Mas agora é uma outra fase de a gente aprender, eu e o Vitor, agora é mais sobre eu e ele, sabe? E não sobre eu, ele, a Maria Manuela e o João Antônio. Eu também acho que assim, de verdade, os filhos vão amadurecendo, eles vão crescendo, eles vão ficando mais velhos, e eles vão conseguindo achar coisas que façam novas memórias, mas que tem uma referência lá na nossa história.
sabe, de família. Então, assim, os amigos, sempre, eu vejo muito isso, os amigos dos meninos são amigos que também gostam de estar com as famílias, que gostam de fazer um churrasco, que gostam de fazer alguma coisa à mesa, que gostam de conversar, tem curiosidade um pela vida do outro. Então, assim, algumas sementes que a gente planta, eles vão exercitar. Isso dá paz. Então, assim, de repente, final de semana não deu para estar junto, eles mas eu buscam sei... no companheiro também, que Eu eles vão sei escolher que eles pra estão, eu sei que eles estão lá, o João tá lá na casa da namorada, eu sei que eles estão batendo papo, que eles estão conversando sobre coisas legais, ou ele tá fazendo um almoço com os amigos em algum lugar. O João Felipe vai trabalhar, ele está fazendo agora um espetáculo junto com a Fernanda Chama. Eu sei que depois que ele sai de lá, ele vai para casa de uma amiga e daí eles vão fazer uma comida assim, tudo muito parecido com o que a gente faz. Sim, então isso dá uma isso. tranquilidade, sabe? Dá. É bom saber onde eles estão. Ah, não, né? total. É bom saber não é quanto que eles estão felizes, não, eu né? acho, eu não tô falando de... Eu continuo controlando e a gente... Sim. Pior, a gente tem aquele live 360, sabe? Sei. Não tô falando sobre isso, tô falando sobre querer que eles tenham prazer em todos os nossos programas. Sim, não dá, isso. não tem como. Não rola. Então, tem umas coisas que a regra não abro mão. Páscoa, Dia das Mães e Natal. Dia dos Pais. Eu falo Dia das Mães porque o Vitor, eu não abro mão do Dia das Mães, que é o meu. O Vitor já cede um pouquinho. E eu acho que acaba tendo, como tem a Hortência também, minha mãe. Sim, tem muita gente para dividir, né? O Dia dos Pais já é uma coisa mais... Rola, mas a gente vai, todo mundo, a gente fica com ele, mas é diferente. Dá pra almoçar com um, jantar com outro, faz aquela mudança toda. Mas eu gosto de reunir a família inteira no Dia das Mães. Páscoa e Natal é religioso. Réveillon, ok. Façam os seus programas, mas Natal eu não abro mão. E aí, quanto mais gente da família agregado, então Hortência, eu faço questão dos sobrinhos dela comigo, do irmão da Hortência comigo, sabe? Porque são os primos dos meus enteados. Então, eu gosto da família reunida. Páscoa é a mesma coisa. O Everton fica incomodadíssimo. Eu vou pra fazenda, eu loto a fazenda. Ele fala, eu não gosto disso aqui lotado. Você sabe que eu gosto, porque ele cozinha muito. Você sabe que eu gosto de caprichar no cardápio e pra 25 pessoas. Porque eu coloco 25 pessoas mesmo. Porque ainda as minhas filhas trazem agregados e agregadas. E os meninos também. Ai, gente, como é bom isso. Eu vou falar, porque isso tudo vai passar. E antes da gente falar da Cross, e antes de falar sobre você e os teus segredos de beleza, que eu quero saber todos, eu quero falar da tua mãe. Tua mãe tem Alzheimer. Então, na verdade, a gente ainda não tem certeza que a mamãe tá com Alzheimer, né? Eu não sei se existe um pré-Alzheimer, mas Eu ouvi você falando num podcast, por isso que eu chamei de Alzheimer. Então, inicialmente, ela foi diagnosticada como algo assim. E o Alzheimer, ele tem estágios. E a gente já estava tratando minha mãe. Um belo dia, ela começa a repetir muito, perguntar muito a mesma coisa. Ela esquece o aniversário, sabe? Aí a gente, do nada. Morava sozinha, tem alguma coisa estranha aí. Aí minha mãe sempre foi muito independente, dirigia e tudo mais. Ela acabou tendo que fazer uma cirurgia no joelho. E por causa da cirurgia no joelho, parou de dirigir. Aí nessa a gente começou a cuidar um pouco mais dela. E aí parece que isso deu uma avançada, porque o cérebro da gente, ele é um músculo, né? E se você não exercita, ele atrofia. E a gente fez minha mãe parar de exercitar, quando começou a cuidar muito dela pós-cirurgia. E aqui, essa demência, ela veio... E a gente, tem alguma coisa aí. E aí começamos a tratar ela com um grande médico e a gente fez... Usando todos o que dava para ser feito. Que é o que dá para ser feito é muito pouco, sabe, Mara? Isso... E doença... Todos nós estamos sujeitos a viver isso. E é uma doença que, cara, não tem cura. É muito louco. E a minha mãe era uma pessoa calma, tranquila. Tem gente que fica violento. Eu falo que se minha mãe continuar do jeito que ela tá pro resto da vida, é uma bênção, sabe? Esquecidinha, não tem problema, mas é uma bênção. E aí, um momento dessa história já, ela assistida 24 horas, assistida como? Ela morava sozinha, agora eu tenho uma pessoa que mora com ela o tempo inteiro. Não é que é uma enfermeira, mas é. Porque fica criança. Eu falo que agora eu tenho mais uma filha. Eu queria tanto me livrar desse momento de ter as babás, agora eu tenho as babás da minha mãe, sabe? Mas tudo bem, eu tô assim, eu não tenho o que reclamar.
E aí a minha mãe começou a já assistida, teve um resfriado, uma gripe, acordou um dia meio que totalmente fora do ar. A gente levou ela para o hospital e no hospital, tratando aquele resfriado, a gente descobriu uma hidrocefalia. E eu gosto de falar disso porque tem muita gente que às vezes não tem a oportunidade de entender que não é o Alzheimer e tem a hidrocefalia junto. Porque a hidrocefalia, ela nada mais é que é uma pressão, a água, você vai eliminando a água do seu cérebro e você para de eliminar. E aquilo pressiona e acaba tendo... Tem gente que não... Ela começou a andar arrastando o pezinho, ela teve incontinência urinária, então... A gente olhou que, nossa, que estranho. Será que, de repente, de um dia para outro, isso aconteceu? E aí eu tive a oportunidade de tratar colocar a válvula, tratar a hidrocefalia. E aí a gente começou a olhar a mamãe não só com Alzheimer, mas com algum tipo de demência que a gente tinha que assistir, tratar, ir no médico regularmente. Mas, assim, eu sinto muita falta da minha grande amiga, que é como a gente começou a falar aqui, né? Ela tem uns momentos de muita lucidez. Então, às vezes, esse final de semana eu tava na fazenda aí, ela e o Vitor, ela é enlouquecida pelo Zé Vitor. E o Vitor por ela. E ela fica quietinha e, de repente, ela solta umas pérolas. Pérolas porque são pérolas mesmo. A gente acha que ela não tá ali, e ela tá ali, ela fala algo que eu e o Zé Vitor, a gente para e fala, nossa, isso faz total sentido. Tipo, só que você tava entendendo tudo. Aí, de repente, ela volta pro mundo dela. Ela volta pro mundo dela e fica ali quietinha, de repente ela solta outra pérola. Então, é muito louco, porque eu não quero que essas pérolas continuem, sabe? E eu não queria que elas desaparecessem completamente. Pai e mãe é uma coisa tão boa que a gente queria que fosse eterno. Não, né? o meu pai, ele é transplantado. E meu pai vai fazer o 5º ano, que ele tá com o fígado de uma menina de 23 anos, que por uma infelicidade aí do destino acabou dando uma felicidade pra minha família, né? Mas que essa história de... Inclusive, é outra coisa que eu acho que a gente tem que levantar muito, essas bandeiras de você doar todos os seus órgãos, sabe? Porque não tem Deixar isso bem claro, né? Em todos os lugares. O que a gente pode fazer, salvar vidas... Quando a gente, por causa de uma tragédia, aí acaba acontecendo alguma coisa, por que não salvar outras vidas com isso? E meu pai é transplantado, tem 76 anos. Meu pai acabou de voltar de moto da Bahia. Foi dirigindo e voltou. Ele tem motoclube, não para. Eles estão separados há algum tempo já. Meu pai já faz tempo que é separado da minha mãe. Mas também teve todas as suas questões. Ele tá ali muito de cabeça. A saúde da minha mãe é muito boa e a cabecinha da minha mãe não. A saúde do meu pai não é tão boa e a cabeça do meu pai, ele é uma bala, sabe? Aquela coisa de... E, eu só tenho a agradecer. Só agradecer em relação a isso. E aproveitar eles o máximo, né? Aproveitar eles o máximo. Vamos falar da Cross? Vamos. Que empresa fantástica, Tati. Quando foi que surgiu a ideia de fazer da Cross Networking um lugar de tanta conexão entre marcas, pessoas e parcerias e ganhar dinheiro com isso? Porque assim, se você não ganhasse nada, já seria fantástico fazer, porque deve dar um prazer incrível, né? É verdade, é muito legal. É que nem ser cantora, eu acho, sabe? Tipo, a Ivete Sangalo, ela faz aquilo com tanta facilidade e daí ela sobe no palco, canta e ainda ganha dinheiro. Mas eu acho que é isso. Todo mundo é bom em alguma coisa. Eu acho que é uma sorte quando a vida te dá a oportunidade de você descobrir isso e você poder acelerar naquilo. Porque eu não acredito que você... Eu acredito muito que você é bem-sucedido naquilo que você faz com prazer, né? Uhum. Uma vez escutei do Nizam, ele falou, sem tesão não há dinheiro. Eu acredito muito nisso. Essa virou uma frase tua, era do Nizam, mas você emprega ela tão bem nas entrevistas. E eu acho que eu tive a oportunidade de descobrir que parceria era o que eu sei fazer. E transformei isso num negócio. E eu acho que todo mundo tem algo que é bom, sabe? E, assim, é só você prestar atenção e investir naquilo. É fazer o docinho, é o bolo, é o estético, é consertar essa mesa. Aí, se você é bom naquilo, é porque aquilo também te dá prazer, você se dedica àquilo. E aí, cara, é não desistir daquilo que você gosta. Então, trabalhando com eventos, eu comecei a fazer parceria. Uhum. E eu trabalhava na época com atendimento da Brahma e eu cuidava do camarote da Brahma. Na época, hoje é camarote número 1.
E dentro do banco de eventos, eu era o atendimento, mas era um projeto muito importante para o banco de eventos. E era um monte de cacique ali. E eu pude olhar um pouco para aquele projeto de fora e colocar algo que ninguém estava fazendo. E aí o cliente chegou para mim e falou, essa camiseta ninguém quer usar depois. Será que não tem uma marca de moda que gostaria de... estilizar, fazer alguma coisa? E a gente melhorar a experiência dessa camiseta, já que é uma obrigação para o convidado. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, que interessante isso. Aí tudo que não era o chopp e que era um serviço que a gente prestava pro convidado, eu comecei a oferecer para quem era realmente especialista naquilo. Para quê? Para melhorar a experiência. Consequentemente, trouxe uma economia e, consequentemente, a gente investia mais e mais naquele projeto. E quem foi a primeira empresa? A primeira foi a Havaianas e Rosa Chá. Uau, na veia. Rosa Chá na época do Amir Islama, que não é a Rosa Chá de hoje. Era uma marca de beachwear. O Amir falou, nossa, vou adorar. Porque, cara, não era um investimento de pra lá de 15 milhões. O Amir nunca ia conseguir estar num projeto que nem aquele se fosse só pela Rosa Chá. E ele ia poder vestir todos os famosos do Brasil que desejavam estar ali naquele camarote. Todo mundo, né? Pois é, todo mundo queria estar ali. Todo mundo quer estar ali, né? E aí ainda ele veio com uma história de a gente fazer uma coleção. Então ele fez um biquíni, ele fez uma sunga, ele fez uma bolsa. Aí eu fui entendendo o tamanho daquilo. E a Cross, inicialmente, ela nasceu de... Eu pensava que eu ia fazer parceria só para projetos proprietários de marcas. Uhum. E eu fui conversar com algumas pessoas que eu admirava muito antes de montar a Cross. Porque empreender... Imagina que já estava com a Manu já tinha nascido. E eu estava numa situação super confortável. Porque eu era diretora do banco de eventos, de novos negócios. E ninguém nunca ia me tirar dali, Mara. Só que quando eu voltei de licença maternidade, que foi curtíssima a licença, eu fiquei 2 meses das 2. E não porque me obrigaram, mas porque pra mim... Sim, pra você era importante estar de volta. Eu fazia meio período. Quando eu voltei de licença maternidade, eu vi que eu não voltei com o mesmo tesão para aquilo. Uhum. E aí eu achei uma sacanagem comigo e com o banco de eventos. Porque o que eu fazia, cuidar do camarote, cuidar de uma conta que nem da Ambev, era algo... que qualquer uma das pessoas que estavam ali gostariam de fazer. Uhum. E aí eu falo que eu pedi as contas pro meu marido. Foi o aviso prévio mais longo da minha vida. Ele olhou para mim e falou assim, como assim? Você quer ir embora? Eu falei, cara, Zé Vitor, eu preciso... fazer uma coisa nova. Fazer uma coisa que eu gosto. E eu sei que parceria... Porque sem tesão... não é dinheiro. Não é dinheiro. E aí, assim, eu sem tesão aqui também não vai ser legal para você. E eu também quero... construir algo meu. Uhum. E a parceria, a gente já era brifado pelas empresas, meio que na informalidade. Chama aquela mocinha da parceria, a mocinha da parceria era eu. Porque eu comecei a colocar isso no dia a dia da empresa, mas eu sabia que a boa parceria, ela tomava tempo e conhecimento da outra parte. E atrapalhava um pouco a execução do projeto, entendeu? E o que era exatamente esse chama a mocinha da parceria? Porque, assim, quando a Ambev, por exemplo, é uma empresa que ficou mega mal acostumada. Em toda vez que tinha um projeto e você falava de economia, chama a Tati, pede pra Tati pensar em umas parcerias pra gente, pra esse projeto também. Só que aquilo... Que a parceria era uma forma de economizar da marca e... eu melhorar a experiência pro força. Projeto, gerar uma economia e ainda... eu somava força, eu melhorava a experiência pra quem estava oferecendo aquele... sei lá, a gente fez... Skol Praia, a gente fez vários projetos aí, né, pra Ambev. E aí eu comecei a melhorar a experiência, gerar uma economia. Com isso a gente podia investir mais. Só que, cara, um carnaval, ele tem uma data para acontecer. Uhum. A parceria, ela não tem a mesma velocidade que você ligar para um fornecedor e contratar um serviço. Sim. Então eu sabia que também que isso prejudicava um pouco a execução do projeto para o banco de eventos. E por um tempo o Vitor tentou colocar a área de parcerias dentro do banco de eventos, mas virava uma obrigação por parte do cliente, falava assim, você é obrigado a fazer, gerar economia e atrapalhava a execução da história, então eu resolvi. E com esse prazo, né? Que era muito começo, meio e fim, né? Exato, e a parceria tem que estar no time dos dois lados. Uhum. Não existe parceria boa que você faça em 2 meses. E o legal são as coisas que permanecem com a gente, né? Pois é, e as collabs, só pra você saber, collab hoje entre marcas, elas demoram 1 ano pra sair. Você começa hoje, abril, e só vai sair em abril do outro ano.
Não dá. Então, como você vai executar em cima disso? Dá se você já começa a planejar muito antes as coisas, mas as marcas não conseguem planejar muito mais do que um. Você abriu em 2008, mas de 2008 para 2024 a gente teve o boom da internet, a comunicação mudou completamente, né? O que você trazia para as pessoas, até aquela experiência, vamos falar do camarote, as revistas ficavam replicando aquilo, todo mundo esperava a próxima edição. Agora, enquanto está acontecendo, está saindo. Amanhã já não é mais novidade, né? Então, hoje, o que a gente evoluiu, eu fui entendendo com o passar do tempo, né? Eu fui consultar essas pessoas que eram... Paulo Salles, na época. Eu falei com o Zé Vitor Rua, que é meu sócio hoje. O próprio Miguel Patrício. Eu fui conversar com eles e eles falaram, Tati, teu negócio é maior do que esse. Não é só sobre projetos proprietários. E o fato de eu nunca me imaginar empreendendo... Humildade sempre foi uma característica muito forte minha como empreendedora. E até demais, porque eu sempre achava que eu sabia mais do que eu. Mas isso também me fez me tornar o que eu sou hoje. E aí eu também fui dando espaço para eu poder entender outras oportunidades dentro do que, para mim, eu entendo hoje que é parceria. Porque parceria, Mara, ela é... Eu falo que é uma solução para o teu negócio. É como você... Tem dois lados da mesa. A gente tem interesses aqui. Por exemplo, vamos falar do podcast. Eu tenho um conteúdo para te oferecer e você tem vamos dizer aqui, uma mídia. Um veículo. É um veículo que precisa de conteúdo. Então, você, assim, seu trabalho. É claro para mim que eu preciso de você e você precisa de mim. Quando a gente tem essa clareza, as coisas fluem muito melhor. Uhum. Isso é para tudo. Então, para mim, isso é parceria. Eu querer realmente me preparar para oferecer para você o melhor conteúdo possível e comprometida com a tua audiência. Uhum. E você tá dando esse espaço. Então, quando você tem esse olhar, as coisas elas vão melhor. O resultado é muito maior. E na hora que você olha desse jeito para tudo na sua vida, é tudo uma troca, é tudo sobre troca. Então, hoje a Cross é uma empresa de negócios. A gente olha para todos os negócios com um olhar de parceria, entendendo que é uma troca. O que você tem para oferecer, o que a Cross tem para oferecer e o que o cliente tem para trazer. Eu acho que no caso aí, né, mais entre os parceiros que eu estou juntando, hoje eu trabalho para uma marca que me contratou, vamos dizer, e ela quer que eu faça parcerias. Se eu entendo que ela não tem essa maturidade, eu prefiro não fazer. Porque pra gente, a parceria, ela tem hora que eu vou ganhar mais, tem hora que você vai ganhar mais. Eu gosto muito do case eu falo direto, né? O case da Carla, da CIMED, que é de Carmed, né? Que é do Fini com Carmed. E o que ela fez, né? Eu já fiz parcerias com o Fini que não foram bem sucedidas como a que ela fez. Ela sabia o que ela precisava de Fini. Ela sabia que Fini ia dar para ela algo que ela não tinha. Então, ela resolveu investir para crescer aquela parceria, independente de Fini investir igual. Isso fez com que o negócio dela ela virasse Por causa de Fini? Sim, mas por causa dela. Hoje, as pessoas fazem parceria muito assim. Tá, você vai dar 2, eu dou 2. Não tem essa. É o que eu tenho para... O que você precisa de mim é 2. Eu vou dar o quanto você precisar para viabilizar e que o negócio saia. E se eu tiver que dar mais, se aquilo é importante para mim, eu vou dar também. Então, é um outro tipo de relação de negócio, entendeu? E aí, quando você vai... Eu fico pensando... Hoje, eu acho que essa história de você ser mais também te traz isso. Todo negócio tem um propósito, né? E a gente tem um pilar que é o Cross Solidário, na Cross, que... Eu acho que quando as pessoas olham o mundo dessa forma, a gente muda o mundo. Uhum. Para um mundo melhor. Uhum. Acho que o Brasil não seria essa bagunça que é hoje se a gente tivesse um governo que entendesse de fato que o povo precisa, sabe? Não é só sobre o que ele precisa, em si, o que todos precisamos. Então, porque o senso de igualdade, de justiça, de prioridade, muitas vezes vai caminhar com o resultado que você quer ter. E não no momento onde todo mundo tem que oferecer alguma coisa, você tem né? que ter você vai usar o outro, mas você tem que ter um compromisso
com o benefício daquele outro também que você está usando, sabe? Não é só, tô pagando. Não, é um outro jeito de você olhar e gerir o teu negócio, a tua vida, para tudo. Então, eu falo que esse olhar de parceria, né? A gente fala do Crossability. A gente criou uma metodologia própria hoje na Cross, onde a gente entende que 1 mais 1 é maior do que 2 mesmo, e que esse tempo, esse trabalho maior vale muito a pena quando os dois estão querendo a mesma coisa. Que é a mesma coisa, que ambos se beneficiem, não só que eu. E a Cross, ela entra para ser o tempo que essas 2 ou 3 pontas não têm. Porque aí eu volto, um volta porque tem que vender mais cerveja, outro volta porque tem que vender mais fine, e eu continuo brigando para que todo mundo realmente se beneficie. E quando eles voltam, eles querem que todo mundo ganhe, sabe? Então, Quando você fala do Crossability, é uma forma de fazer, é um modelo de negócio que você pode colocar em todas as parcerias ou não? Tudo. A gente tem, hoje, uma metodologia que a gente desenvolveu nesses 15 anos, onde o cliente consegue enxergar a força da parceria e a importância de todo mundo ganhar ali. E quanto, não só a importância no sentido de ser uma coisa legal, porque você é uma pessoa legal, mas o resultado daquilo é muito maior. Eu tô falando de negócio de fato. É de você saber o que o outro precisa, não só o que você tem para oferecer. A gente fez uma parceria muito legal com a Copenhague e com o Café do Centro, onde a Copenhague, café tem uma importância para a jornada do consumidor dentro da Copenhague. Durante a semana, as pessoas entram muito na loja da Copenhague para tomar café. Gente, no café tudo acontece, né? Pois é. Olha, você vai almoçar, você vai tomar um café ali, você bate papo, você fala com seu marido. Você vai marcar com uma amiga, é uma delícia. Você pode fazer um encontro de trabalho, que o café... Na Copenhague é certinho que você vai tomar um café e vai ser delicioso. Aliás, Copenhague, você podia estar aqui junto no Pode Mais. Não, tem que chamar a Renata. A Renata é incrível. A Rê me inspira muito, sabe? Eu tenho minhas inspirações aí. E já a Rê tá é incrível. Convidada. Vamos fazer essa ponte. E aí, imagina que o Café do Centro queria entrar dentro da Copenhague, ser o café da Copenhague, oferecendo um café melhor que o que eles tinham, e realmente era melhor, pelo mesmo preço. E não conseguia entrar. Aí eles me contrataram e falaram assim, pô, Tati, me ajuda. Eu falei, deixa eu entender. Porque eu conhecendo a Renata, não é possível que ela não queira uma coisa melhor. E aí, o que eles não entendiam, que as pessoas que iam consumir o café, não era só sobre o café, porque senão o café não estava na Copenhague. Era o café, mas com petit waffle da Copenhague vinha junto. Então, o café era quase que um pretexto para você poder comer aquele chocolatinho que vinha junto. Eles não entenderam isso. E aí, quando a Renata falou, Tati, não é sobre o café, é sobre a experiência completa do café. Se vocês me trouxerem um café melhor, mais barato, a gente vira essa chavinha. E aí eu voltei com essa lição de casa e aconteceu, e o negócio saiu. E você vê, né? Parceria demanda tempo. O que a Cross foi ali era o tempo de poder chegar nela e entender o que ela precisava. Ela precisava de um café melhor. Mas se não tivesse um preço mais barato, ela também não ia mexer, porque para ela estava tudo muito bem, obrigada, não tinha reclamação em relação ao café. E aí eu voltei com essa lição de casa, eles fizeram lá as contas dele, entenderam que conseguiam fazer um café bom e abaixar o preço, e deu a coisa certo. Aconteceu. Tati, você trabalha com marcas, mas você também trabalha com pessoas como o Alok, por exemplo, que é uma marca, isso? Gente, olha o que eu fiz na minha mão com a minha caneta. Olha isso que eu consegui fazer de arte. Mas... E eu vou mostrar uma outra arte. Olha a Miúcha. Miúcha veio trabalhar com a avó hoje. E ela comeu o meu lacinho. Nossa, que as dó. Pérolas, mas sabe por quê? A gente tá aqui batendo a Mara, papo. ela usa uma caneta que, assim, hoje quase ninguém usa. Não sei se as pessoas sabem o que é isso. Isso é uma caneta de não, então é daqui a minha amiga. Aí ela escreveu aqui, porque é tinta. É tinta, verdade, uma caneta de tinteiro. tinteiro. E eu fiquei com ela na mão. E aí ela foi escrever. Não é a caneta que é um problema, não. Ela começou a passar a mão em cima de onde você escreveu. Exatamente, eu fiz toda essa arte, assim, enfim. Então, e aí, Fala assim... do Alok, como eu trabalhar com a Alok, o que você faz com a Alok? Então, hoje eu não tô mais com a Alok direto, eu fechei grandes negócios pro Alok, porque também... Eu vou até falar, acho que essa história de MyCross, que a gente chama de MyCross essa área, de entender pessoas como marcas, foi algo que quem me trouxe isso foi o Zeca Rude, que é o pai da Lala Rude. E o Zeca me procurou por indicação de na época ele estava no Itaú ainda, e ele falou, Tati, queria que você olhasse para a Lala,
Porque eu não entendo esse universo das blogueiras e eu queria... E na época eu tinha um certo preconceito, porque eu não entendia muito aquilo. E aí eu falo que ela lá, acho que é a única blogueira que tem um Big Data, porque era o meu modo de enxergar que aquele negócio valia a pena eu entender. E trabalhei por 1 ano, ou quase 2, com a Lala, onde eu olhei, cheguei pro meu sócio, eu tenho um sócio que é o Juan, que é ex-Ambev, e eu cheguei, Juan, eu fui procurada por um pai de uma blogueira, e ele quer que a gente trabalhe a Lala. E eu fiquei pensando, cara, onde tem parceria aí? Ele olhou pra mim e falou assim, Tati, se você olhar pra Lala como uma marca e fechar os contratos comerciais pra ela, como se ela fosse uma marca como todas que você já trabalha, por exemplo, e eles entenderem que é um jeito legal de trabalhar, isso pode dar certo, porque você não testa. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando com a Lala. Foi um trabalho super bem sucedido. Aí eu fiz Lala, Maria, La Rouge Belle, porque eram os negócios que envolvia... separei a Lala da Maria, então a Maria era o back-office da Lala. Hoje a Maria, ela é tão quanto... A Maria, eu vejo ela muito mais como uma mulher de negócios, mais do que a Lala, até, porque ela tem o suco dela. Ela é uma outra pegada, são marcas diferentes. Então a gente conseguiu separar as duas, fazer a Maria virar o que ela é hoje, né? Quer dizer, colocar ela no caminho. A Lala também... tinha uma coisa da La Rouge Belle meio que trabalhar com a influenciadora para conseguir metro quadrado de chão. A gente também ajudou nessa organização. E ali eu fiquei durante 1 ano testando, olhando personalidades como marcas. Aí eu fui procurada pelo empresário, um empresário do Alok. E o que a gente aprendeu, o que a gente tinha que fazer para as personalidades que eles não tinham é business plan e posicionamento de marca. Então aí a gente fez o business plan e o posicionamento da marca Alok. Chegamos no posicionamento que ele era o agente transformador da mudança, porque o social sempre foi muito forte com ele. E todas as marcas que chegavam procurando ele, tinham que realmente a gente vestir de agente transformador da mudança. Aquelas que a gente não conseguia, a gente não ia fazer. Isso deu uma segurança para o Alok começar a fazer mais marcas, que ele tinha muito... Ele não sabia direito. E a gente crescer para os 2 lados com essa troca. Então, por exemplo, carreira internacional do Alok, quando você fecha um contrato com o Johnny Walker, não é só a grana que está na mesa, é onde Johnny Walker pode te levar em relação ao internacional. Então, a gente foi colocando tudo isso, aí deu ainda muito mais certo. Então, foi a Cross que colocou o Alok dentro do Free Fire. Chegou pra gente um contrato para ele tocar na final do campeonato de Free Fire, que é o maior game mobile da América Latina. E o Alok fala isso mudou a minha vida. Então, durante a pandemia, ele era o único artista, músico que estava ganhando dinheiro. Então, eu olho para a personalidade como uma marca. Mas eu trabalho com poucos, porque não são todos que se comportam assim, tá? Então, hoje, os artistas que a gente está trabalhando... O Alok continua pensando assim, mas aí ele se estruturou. Porque tem uma coisa... Às vezes, a gente starta esse mindset de parceria e estrutura uma área e eu volto para fazer o planejamento de novo. Mas estar no dia a dia ali com o artista é super importante porque as oportunidades estão no dia a dia. Então, a Alok se estruturou, hoje ele tem um escritório dele que ele toca direto, a gente continua... Por exemplo, o contrato do Bradesco foi a gente que fechou, foi a Cross que fechou. Vira e mexe, a gente ainda leva alguma coisa para ele, mas hoje ele anda, com a estrutura dele. E hoje eu tenho poucas marcas, e é importante que os empresários me procurem. Porque o que eu não posso é que o empresário acha que eu vou fazer algo, vou tirar algo dele. E se eu falo de somar, de fazer junto, porque junto a gente é mais forte, né? Eu não posso trabalhar com o empresário e eu querendo fazer e ele me boicotando. Então, hoje, as pessoas que eu trabalho isso veio muito mais de uma iniciativa do empresário do que do artista, porque o artista não sabe. Então, quem chegou em mim não foi o Alok. O Alok gostou porque os empresários conheciam ele e eles vieram atrás de mim. Os artistas, se eles não tiverem dentro de uma emissora que os protege, fora de um lugar, eles são desprotegidos porque eles trabalham com uma outra coisa, né? É um astral, é um jeito de olhar para o mundo diferente do empresário, completamente. Se ele ficar perdendo tempo em gerir uma empresa, ele vai deixar de ser artista. Então, o que ele tem que tomar cuidado é para achar as pessoas certas para gerirem o negócio dele. E sim, ter a disciplina
de a cada uma, pelo menos uma vez, 2 vezes por mês, entender o que está acontecendo com o negócio dele. Porque quando você fala de ganhar uma participação num contrato, que seja de 20%, de quem é os outros 80%? A responsabilidade tem que ser minha? Não. É do sócio majoritário. Então, esse cara ele tem a obrigação de voltar para saber se aquilo está sendo bem gerido. Então, o artista ele tem que ir lá, ficar no mundo, mas também... Porque ele vai cobrar mais dinheiro, ele vai cobrar marcas virem até ele. E às vezes ele vai ser mais cobrado também. E eu acho que ele não está se comportando para que as marcas desejem ele. Eu gostei muito do que você estava falando ali nos bastidores sobre... E eu quero que você explique um pouco sobre isso. Então, tem a empresária e tem a blogueira. Às vezes a empresária vira blogueira, né? A vida transforma. Não é nem blogueira. Eu acho que a empresária, ela influencia naquilo que ela representa. Então, por exemplo, vamos falar aqui da gente. Eu quero que você fale da parte onde a pessoa pode perder o valor dela como empresária. Eu quero que você fale sobre isso porque essa linha tênue é super importante que alguém como você explique. Não, o que eu tô falando, assim, hoje, todos nós somos influenciadores. Sim. Então, se a gente for usar essa história da blogueira, todos nós somos blogueiros, todos nós somos blogueiros, porque a gente influencia naquilo que a gente é bem sucedido, que a gente faz bem. E você precisa ter clareza o que você faz bem, porque na hora que vem, de repente, uma marca te procura, essa marca, ela pode te levar para onde você quer e para onde você não quer. Só que você não está percebendo. Se você não tem, que é isso que a gente se especializou na Cross, essa clareza de ter um business plan do teu negócio e um posicionamento da sua marca. O que é da sua marca? Então, a Tatiana, ela é mãe, ela é família, ela é empresária, ela é a pessoa da parceria, ela fala... Eu tenho um território que eu tenho que ficar. Eu posso até, por exemplo, eu posso fazer até alguma coisa para moda, mas a moda, ela tem que fortalecer o seu lado empresarial, aquilo que eu a empresária. A moda não pode me tirar das pessoas começarem a me olhar como alguém só da moda. De moda. Ela tem que vir para realmente reforçar a imagem da empresária. Ela vem vestir empresária, né? Exato, exatamente. Então, não tá trocando de pele. Não, exatamente. E eu não posso aparecer falando, se não é uma coisa da empresária, levando as pessoas, influenciando as pessoas através da empresária para algo que a empresária não consome, entendeu? Então, o que é importante hoje... Eu faço a área de MyCross, eu já fiz para cirurgião plástico, já fiz para dona de loja de decoração. Porque hoje as pessoas querem saber quem está por trás do negócio. Eu tenho as minhas redes sociais, que é o @TatiOliva, e eu tenho o @Cross Networking. Eu apareço muito no @Cross Networking, mas eu toco muito o telefone da Cross através das minhas redes sociais para negócio. Então, eu não posso, na minha rede social, me dar o luxo de sair desfalando aquilo que eu prego no meu negócio, porque é uma coisa só. Não, tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que você faz muito bem. Eu adoro ver você treinando. Você já me inspirou muitas vezes. E o treino, é engraçado que o treino ele tem a ver com a empresária. O treino tem a ver com um tempo que é só meu para eu poder ter a minha cabeça em dia, para eu trabalhar, ser mãe, ser mulher. E também porque eu acho que você tem que mostrar mesmo que dá tempo de fazer tudo, porque em algum momento da vida a gente usa a desculpa de não ter tempo. Dá tempo, mas, pô, não tem que ser uma maldição. Por exemplo, hoje eu não treinei. Não tem que ser uma maldição. Eu não treinei, Adoro. Gente. Eu não treinei hoje, eu tô tranquila. E vai comer bolo de cenoura com chocolate. Vou comer bolo que eu ganhei maravilhoso, mas não tenha dúvida, eu não vou me privar. Mas eu sei que eu vou ter que compensar. Então amanhã eu vou estar lá, vou treinar e eu vou fechar a boca também. Amanhã não como bolo. Sei lá se eu não como também. Ultimamente estou comendo bolo quase todo dia. Ai, que delícia. Mas eu acho que a atividade física, para mim, também incentiva. É impressionante a quantidade de gente que começou a treinar por minha causa. Exatamente porque dá tempo. Porque aquilo faz bem pra gente. A transformação. Porque aquilo, assim, é impressionante como o meu corpo inspira as pessoas, às vezes, sabe? Nossa, esse corpo... O corpo é uma consequência de um hábito que eu adquiri, que é a minha cabeça, né? A tua mudança foi uma mudança muito bonita. Assim, quando você resolveu que você ia treinar, você pegou e fez acontecer. Então, é muito gostoso quando a gente vê o antes e o depois e fala, olha, é só isso, é dedicação. E teve também Felipe
Pedrinola, maravilhoso. É A assim, gente vai trazer o Filipe aqui, né? Vamos, a gente vai trazer o Filipe. O Filipe, pra mim, assim, ele é meu clínico geral. E hoje é das minhas filhas, do Zé Vitor, de todo mundo, dos meus enteados. Ele é um grande médico. Como qualquer médico que é endócrino, ele sente o paciente. Ele é muito responsável, então... Eu vou no Filipe, ele não me dá um remédio, às vezes. E as pessoas acham que você vai no Filipe, você sai de lá com remédio para facilitar o caminho. Ele é a favor de fazer as coisas quando ele vê que não tem outro caminho e tomar um remédio vai ser bom para tua saúde, sabe? Mas... Gosto muito do perfil de trabalho dele. E quais são os cuidados, assim, Tati? Aos 50 anos, assim. Fala um pouquinho. Cuidado com a pele, cremes e tal, suplemento, você toma alguma alimentação? Me conta um pouquinho da tua rotina de cuidado. Então, eu sou... Com essa beleza toda. Olha, eu vou te falar, olha quem tá a beleza toda. Mas assim, eu sempre, minha mãe, ela sempre foi exemplo, assim, ela sempre cuidou muito da pele dela. A pele da minha mãe é linda, se eu for olhar, mesmo se você vê ela nas fotos hoje, ela tem uma pele incrível. E a gente aprendeu vendo a minha mãe, exemplo, né? A gente tem que ser exemplo a cuidar da pele. Então eu tenho minha rotina de skincare de manhã e de noite. Eu não consigo ir pra cama sem lavar o rosto, com a pele passar suja. meu hidratante, Sei. passar o meu, sabe, eu tenho ali meus cuidados e que eu não abro mão deles, assim como o Filipe é um médico que eu super presente, a Adriana Vilarinho e a Ivana também são super presentes, então hoje eu vou com muito mais frequência a dermatologista do que ano passado. E hoje, gente, assim, a nossa pele, ela é o que a gente é por dentro, né? Então, a pele, ela acaba expondo um problema que você tem por dentro. Então, até assim, às vezes espinha, às vezes uma mancha, tem uma série de coisas As que alterações, alergias, uma tal, série de coisas né? vem daquele momento que a gente está vivendo, exato. Então, são 2 médicos que tô sempre, assim, na verdade são 3, né? Eu também tenho minha ginecologista para a questão hormonal, que a gente sabe de reposição hormonal, que o Filipe faz isso, eu faço reposição hormonal no Filipe, e que para mim é um dos melhores médicos para isso, muito legal mesmo. Minha ginecologista que fala muito com o Filipe, porque eu não vou colocar nada que a minha médica, e eu falo isso muito para as minhas filhas, a ginecologista delas hoje é quem orienta elas para tudo que elas vão fazer. E cada uma tem a sua. E a Adriana com a minha questão da minha rotina de skincare. Aí eu uso os meus produtos, eu odeio manipulado. Sabe por quê? Porque assim, eu tô sempre na correria. Eu gosto da facilidade, eu gosto de entrar na loja e comprar, pegar na prateleira. Sei. Eu sei que eu perco com isso, mas... Eu gosto muito dos manipulados. Olha, eles estão falando aqui que já deu horário. Gente, eu não acredito nisso. Que pode... Não, a gente ainda vai ter 5 minutos. 5 minutos e a gente vai. Eu adoro manipulado, você sabe, Tati. Mas olha como eu faço. Eu manipulo. Quando eu vejo que tá acabando, eu já peço. E onde eu manipulo? Elas são tão ágeis que no dia seguinte eu tenho. Não, sempre tem no dia seguinte, mas eu não sei o que é. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar na minha vida, sabe? E aí também... Não, tem alguns ativos manipulados que são muito legais. E aí, assim... Cara, a gente trabalha para se proporcionar, né? Então, Sim. quando eu comecei a usar produtos muito bons, hoje, assim, graças a Deus, eu consigo me proporcionar isso. Tem coisas muito boas aí. Eu uso muito Sisley, eu te falei, eu adoro os produtos da Sisley. São maravilhosos mesmo. Eu gosto muito de La Roche, então... E eu sou daquela de um pros olhos, pra noite, um pro dia. Eu gosto, assim, do olhinho, do sérum, do hidratante. Sei, da família do toda, filtro solar. né? Eu gosto desse momento. Eu gosto de fazer máscara facial, as meninas gostam também. Então, eu me cuido. Eu quero... tentar adiar ao máximo qualquer intervenção que vá mudar minha expressão, sabe? Então, um preenchimento... Eu fiquei preocupada, falei, vai começar a ficar umas ruguinhas, marcas de expressão. E eu fiz um preenchimentozinho... E já falei, gente, já tô achando que é demais. Então, eu gosto de... Você é muito natural. E eu também acho que essa coisa, assim... O momento certo da gente fazer uma intervenção maior, o espelho avisa. Mas eu acho que se você vai fazendo... Você vai gostando e às vezes você tem que tomar o cuidado para aquilo nunca ser o suficiente. O profissional também que cuida de você nunca vai deixar você exagerar, mas às vezes né? você pede o profissional, ele tem que te atender, porque você é cliente, entendeu? Não, mas eu conheço vários profissionais que falam não. Não, eu também. A minha também fala. Tenho sorte, a Camila já quis fazer tanta coisa. Mas eu acho que tenham pessoas do seu lado que gostam de você. Então, a tua irmã que fala, tá demais. Ou o teu marido, o Vitor fala, não vai me chegar aqui diferente, sabe? Não. E aí a gente fica bravo, mas depois
a gente sabe que eles querem o melhor pra gente. Sim, não, é maravilhoso, esse termômetro é maravilhoso. E fala de Manu e Maria, essas duas paixões. Gente, eu vejo essas meninas com vocês, assim, elas são... Uma é bem parecida com o Vitor, outra é bem parecida com você. Mas eu vejo que elas têm aquela coisa do sorriso fácil. Assim, é muito gostoso essa convivência. Não, filho, eu acho que assim, cara, é o meu grande... Eu acho que a minha grande realização são minhas filhas. E eu até tenho que saber um pouco como dosar isso, porque eu me realizo demais nelas, sabe? E às vezes fico querendo que elas sejam coisas que, cara, elas que têm que querer, mas... Tudo bem. Filho é uma delícia, a gente é normal. cara. A melhor coisa, assim, é uma realização. Olhar elas se dando bem, sendo felizes, é tão gratificante, assim. E eu acho que o meu maior projeto de vida são as minhas filhas, Maria e Manuela. Eu morro de orgulho delas, do que elas são. Filho é um bicho que você tem que estar sempre ali monitorando. Você cede e segura, sabe? Mas fruto bom, mas né? eu acho que o que a gente precisa mais é ser exemplo e com muito amor, sabe? E eu acho que, no fundo, eu falo, a Maria, ela é muito parecida com o Zé Vitor, como personalidade, comigo é mais a minha carinha. E pelo fato dela ser muito parecida com o Vitor, ela tem mais afinidade com o Zé Vitor. Isso não quer dizer que ela não me ame quanto. Sim, e claro, ela não acha que eu amo mais a Manu do que ela, entendeu? E eu sei que uma hora isso vai voltar também de uma outra forma, mas filho é muito legal. E a gente precisa muito respeitar o que eles são e o que eles querem ser. Mostrando caminhos, né? Tava falando aqui, né? Eu sou super católica, eu gosto de ir na missa todo domingo e eu obrigava as meninas a irem na missa. Tem uma hora que eu acho, 19 anos, vou obrigar. Vão se vocês querem. E agora elas querem ir. Esse final de semana eu tô indo na missa das 8, vocês querem ir? Não, eu tô saindo, elas, mãe, a gente vai. Então, Esse exercício da fé também é muito de cada um, né? Tem os momentos. Pra mim, assim, e assim, dá para exercitar em casa, dá para exercitar no caminho, dá para exercitar na missa, né? Eu acho que como dica aí pra todo mundo, eu acho que isso tem que ser pilar. Porque isso faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença, até para aquilo que a gente realmente quer pros nossos filhos. Porque, cara, a gente tem que acreditar. Não tem como não acreditar que tem algo maior do que a gente tem visto na televisão, sabe? Porque as coisas não fecham, de tão difícil que tá tudo. Então, nossa, é um conforto, é um quentinho acreditar que Deus tá do meu lado aqui, me orientando até pra eu não estar falando uma besteira pra vocês, sabe? Sim. Então, ele tá sempre comigo. Então, na hora que você tem... Porque eu acho que o medo... A gente sempre criou as meninas falando que tem que rir do medo, né? Porque o medo, ele te atrasa, o medo te segura. E quando a você fé tem... te capacita, né? Ela assim, quando você fala, pô, Deus tá do meu lado. Maria, passa na frente. É isso. Te entrego. O que seja. Então, isso é muito legal, é muito importante. E eu, graças a Deus, nós Maria, temos uma família cheia da frente. Toma conta dos meus filhos, porque eu preciso dormir e descansar. Nossa, nem fale, gente. Porque eles vão ter que sair. A gente não vai dormir. Toma conta deles pra mim. Tem uma coisa que mãe poderosa, enquanto eu descanso, porque eu preciso dormir. Exato. E onde os meus olhos não chegam, o seu pode chegar. Com certeza, né? É isso. Eu acho que é isso que tem que ficar neles. É o que a gente falou, né? Exemplo em casa para continuar unindo a família, a religião deles e, cara, orientar para eles decidirem o que eles querem para a vida deles, né? Mas minhas filhas, até muda a minha expressão, você sabe? E meus enteados também, meus enteados, cara, que eles são uma bênção. É bom demais falar de família. E eu quero, assim, dar um recado agora para todo mundo que está empreendendo nesse momento. Quando você fala, né, das parcerias, da importância das pessoas compartilharem, você acredita nessa força de 1 mais 1, né? Maior que 2, Maior que 2, teu livro. Dá um conselho, assim, que 2024, para muitas pessoas, tá sendo um bom ano, mas para muitas outras está sendo um ano de perigo, de medo, né? A gente tem aí eleições, tem um montão de coisa acontecendo que a gente não concorda, outras que a gente concorda. Então, assim... Dá um conselho, aquele sopro, sabe, de esperança. Então, eu acho que não é nem sopro, eu acho que é o que eu falei, né? A gente sempre tem algo que a gente é bom. Uhum. Eu acho que tenta procurar aquilo que você sabe que você faz bem e transforma isso no teu objetivo principal. Entendeu? E aí não deixa nada, nem ninguém te fazer deixar de acreditar, sabe? Porque... Você precisa continuar... Eu lembro que quando eu montei a Cross, eu não sonhava em empreender. E, cara, eu não... Eu falo que eu já usei a parceria porque eu acabei me juntando à holding, né? Mas
foi muito desafiador para mim aquilo. Mas eu sempre acreditei. E na minha cabeça era assim, ou dava certo, ou dava certo. E eu não deixava ninguém falar diferente disso. Os que falavam eu me afastava, porque isso fez eu chegar aqui. E assim, se eu te contar tudo que eu já realizei com a minha empresa, então, eu sempre quis assim, o Zé Vitor falava assim, pra que você quer comprar apartamento? Pô, as meninas têm tudo. Eu falei, eu quero comprar um apartamento pra cada uma das minhas filhas. A Cross me deu isso. A Cross me deu isso, sabe? Então, a minha empresa me deu muitas realizações, de coisas que eu sempre sonhei. E tem uma outra coisa que é legal também. Eu falava assim pra mim, eu quero casar com 28 anos. Planejamento, sabe? Nem não precisa escrever, mas você fala, vou casar com 28 anos. Não sei o que é, mas você acaba casando com 28 anos. Eu casei com 28 anos. Eu quero ter filho com 30. Tive filho com 30. Então não fica aí alienado. Para um minutinho. Eu gosto de escrever. Põe no papel, né? Põe no papel, nem que seja de pão. Visualiza, né? Porque aí você... É quase que uma coisa que você registrar para você. Então, tem um monte de diquinhas aí que a gente pode oferecer para as pessoas, mas eu acho que a primeira delas, você tem uma coisa boa para oferecer, não deixa de acreditar, sabe? Tem que rir do medo, acelera. E bora fazer isso acontecer. E fique perto de gente... Que te põe pra cima. Que acredita em você. Exato. Eu acredito em você, Tati Oliva. E eu acredito em você, Mara. Olha assim, essa mulher, cara... Que felicidade você essa mulher aqui, ela tem uma história. E poder ver ela aqui hoje, linda, maravilhosa, feliz, porque eu acho que o resto é consequência disso, é de uma inspiração. Eu quero te dizer que você me inspira e que você pode contar com a minha parceria pra tudo, E vamos marcar esse jantar. Emocionada, obrigada. Não, pode contar comigo. Bom demais te receber aqui. Eu tô muito feliz. Agora a gente vai comer bolo. Gente, vocês não vão comer, mas vocês ficam com esse cheiro de Tati Oliva, porque foi incrível, né? Ai, mano. Muito inspiradora essa mulher, Eu né? que agradeço, super obrigada. Eu espero que a gente bombe na audiência. Olha, eu acho que se a gente resolver a vida de uma pessoa aqui, se a gente mudar a vida de uma, né, transformar de uma pessoa, já valeu muito. Um beijo pra vocês. Pode mais ficar por aqui com muita emoção. Tô terminando emocionada mesmo. Bom demais. Olha, hoje Miúcha veio trabalhar comigo. Eu termino esse programa de hoje feliz.